Artigo 113. Para o exercício do direito de petição é assegurado vista do processo ou documento da repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. Artigo 114. A administração deverá rever seu ato a qualquer tempo, quando eivado de ilegalidade. Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4 do regime disciplinar, capítulo 1 dos deveres. Artigo 116. São deveres do servidor: 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 5. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas e protegidas sob sigilo. Ressalvadas protegidas por sigilo. B. A expetidão de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. Há requisições para a defesa da fazenda pública. 6. Levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão, abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2 das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar-se sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência justificada ao andamento de documentos, processos ou execução de serviço. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto de repartição. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou partido político. 8. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 10. Participar de gerência ou administração da sociedade privada, personificada ou não personificada. Exercer o comércio exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar como procurador intermediário junto à repartição pública, salvo quando se trata de benefício previdenciário ou assistencial de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma decidiosa. 16. Utilizar pessoal, recursos materiais da repartição em serviço ou atividade particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situação de emergência transitória. 18. Exercer qualquer atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função e com horário de trabalho. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 10 do caput deste artigo não se aplica no seguinte caso. 1. Participação nos conselhos de administração e fiscal da empresa ou entidade em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa, constituída para prestar serviço a seus membros. E 2. Gozo de licença para o trato de interesse particular na forma do artigo 91 dessa lei, observada a legislação sobre conflito de interesse. Capítulo 1 da acumulação. Artigo 118. É salvado o caso previsto na Constituição e é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, emprego e funções em autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, do Estado, do território e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargo, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de contabilidade de horário. Terceiro, considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com provento de inatividade, salvo quando o cargo que decorra essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem ser remunerado por participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. O disposto deste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselho de administração e fiscal das empresas públicas e sociedade de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como qualquer empresa ou entidade em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social observado que a respeito dispuser legislação específica. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime dessa lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos quando investido em cargo provimento em comissão ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarado pela autoridade máxima dos órgãos ou entidades envolvidos. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo doloso causado no erário somente será liquidado na forma prevista no artigo 46. Na falta de outro bens que assegure a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá ao servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparo, o dano estende-se a sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 123. Responsabilidade penal abrange os crimes de contravenção imputados ao servidor nessa qualidade. Artigo 124. A responsabilidade civil e administrativa resulta de homicídio ou comissivo praticado em desempenho de cargo ou função. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo dependentes entre si. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada do cargo de absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria. Artigo 126. A nenhum servidor poderá ser responsabilidade civil, penal ou administrativa por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crime ou improbidade que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública.